Meio-dia, 5 minutos, começando o Dupla em Debate deste sábado, dia 8 de maio de 2021. Dupla em Debate aqui na Rádio Grenal, FM 95.9, radiogrenal.com.br, canal 300 Claronet, também nos aplicativos móveis. Vamos juntos até às 14h debatendo os assuntos da Dupla Grenal, junto de Kenny Braga, Lucas Dias, Nicolas Wagner e Roberto Pato Mouri. Meio-dia e 6 minutos, e lembrando que hoje tem jornada esportiva aqui na Rádio Grenal. A bola rola às 19 horas, mas a partir das 5, tudo já será contado pela equipe da Rádio Grenal. Hoje o Inter busca a classificação para a final do Gauchão. Colorado recebe o Juventude às 7 da noite e a equipe da Rádio Grenal conta tudo a partir das 5 da tarde. Sintonize no FM 95.9, radiogrenal.com.br, aplicativos e acompanhe as imagens ao vivo da transmissão pelas redes sociais da Rádio Grenal. Patrocínio: financie 100% dos seus equipamentos de energia solar e eólica com o crédito Sustentabilidade Banrisul. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Prona Tubos e Conexões, um show de confiança, qualidade e segurança para a sua obra. E Grupo Aspecir, um banho de bola em previdência, seguro de vida e empréstimos. Meio-dia e 7 minutos, já estendendo então meu boa tarde aos parceiros que estarão juntos neste Dupla em Debate: Kenny Braga, Lucas Dias, Nicolas Wagner e Pato Mouri. E começando já pelo Kenny, porque hoje tem Inter em campo, a expectativa para esse jogo diante do Juventude, Kenny, e se esse jogo tem de fato uma importância fundamental para a temporada, ou é jogo que, tudo bem, se não conseguir avançar, na Libertadores está bem? Como é que você vê essa partida de logo mais, Kenny? Boa tarde. Boa tarde. Não, tu sabes que eu valorizo muito o Campeonato Gaúcho. Existem pessoas, até colegas, que desvalorizam o gauchão. Até pregam a necessidade de extinção do gauchão. Eu valorizo muito o gauchão, acho que é importantíssimo, porque pior do que não ganhar o gauchão é ficar vários anos na fila à espera de um título. Então é o seguinte, o Internacional precisa vencer hoje um time que agora está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e tem uma vantagem, a vantagem conquistada no primeiro jogo em Bento Gonçalves. Então o Internacional precisa fazer um score que lhe garanta a passagem. Ainda ontem, quando me perguntaram sobre meu palpite, eu afirmei que seria uma vitória de 3-0. Talvez seja, claro, um desejo meu, subjetivo, mas o Internacional precisa de vencer por uma diferença de 2 gols para não levar a disputa para os pênaltis. Então eu acredito sim que o Internacional possa vencer a partida e garantir-se na decisão do Campeonato Gaúcho. É muito importante o gauchão e é muito importante ganhar o título do gauchão. E aí, Roberto Pato Mouri, também vai nessa linha? Jogo fundamental para a temporada do Inter hoje, se não passar de fase pode se complicar o projeto ao longo da temporada. Como é que você está esperando esse jogo, hein, Pato? Boa tarde, Calvin. Boa tarde. Boa tarde, audiência da Rádio Grenal. Não, o meu prognóstico também é de 3-0 em favor do Internacional, porque acredito que num terreno como o do Beira-Rio, o Internacional tem condições de repetir aquela partida que fez contra o Olímpia. Alguém dirá, mas o Olímpia era um adversário muito fraco, um adversário pobre, miserável. Não interessa. O Nacional foi lá, jogou um bom futebol e ganhou. É claro que o Internacional não pode repetir aquela partida que fez lá em Caxias contra o Juventude, onde o Internacional foi obrigado a operar o plano B
a utilizar o plano B, que é aquele de balão para dentro da área, na tentativa de encontrar um jogador que coloque a bola para dentro com o cabeceio. Mas o Internacional hoje não vai utilizar o plano B. O Internacional de hoje será aquele Internacional que irá utilizar o plano A, com uma boa saída de trás, uma pressão sobre o adversário, não deixando o adversário respirar. Eu já disse várias vezes, eu não considero o Juventude um bom time de futebol. Aliás, esse Juventude, na minha opinião, terá que se reforçar bastante para enfrentar o Campeonato Brasileiro. E ontem, inclusive, o presidente do Juventude não dava grandes esperanças de reforçar muito esse time, porque o Juventude hoje está empenhado em construir o seu estádio, ou reconstruir o seu estádio, ou melhorar o seu estádio. Então o Juventude terá dificuldades econômicas para reforçar a sua equipe. Essa equipe que enfrenta o Internacional tem no jogador capixaba talvez a sua única figura de grande destaque. Os outros jogadores são jogadores médios, jogadores ruins, e o Internacional, então, acredito que fará resultado e conseguirá se classificar para depois, então, disputar com o Grêmio o gauchão deste ano. Porque o Grêmio, na minha opinião, também passa contra o Caxias, o Calvin. Pois é, Nicolas Wagner, você que também conhece bastante do Juventude, né? Tem uma ligação também com o time da Serra Gaúcha, que fez o resultado jogando em Bento na primeira partida. Muito se atribuiu ao gramado. Eu sei que você é um daqueles que não gosta tanto de colocar o gramado como centro das atenções, mas e o que está esperando para hoje, que o jogo é no Beira-Rio, hein, Nicolas? Pois é, boa tarde, Calvin. Boa tarde, Kenny, Pato, Lucas, está comigo aqui no estúdio. Calvin, eu sigo considerando o Inter favorito, embora o Juventude tenha essa vantagem, mas é um Inter que tem, logicamente, um investimento muito maior, tem jogadores com maior qualidade técnica e joga no Beira-Rio, né? Esse é um ponto importante porque o Inter do Ramírez tem ido muito bem dentro dos seus domínios. Só não ganhou um jogo até agora na temporada em casa, que foi aquele empate em 0-0 contra o São José, mas em que produziu para vencer até com uma certa tranquilidade. Acabou parando na atuação de gala do goleiro Fábio. Mas é um Inter que dentro de casa tem conseguido impor a sua maneira de jogar e vai tentar fazer isso hoje à noite contra o Juventude. Ainda assim, eu acredito que o Inter não terá facilidades, porque na partida de ida lá em Bento Gonçalves, com esse aspecto do gramado que logicamente precisa ser considerado, embora eu entenda que ele estivesse ruim para os dois lados, e ali quem se deu melhor foi quem soube se adaptar melhor às condições do gramado, mas o Juventude teve uma estratégia muito correta no jogo de ida lá em Bento Gonçalves, e o Marquinhos Santos, no próprio Juventude, em 2019, ele chegou a utilizar esse sistema mais posicional, então ele sabe mais ou menos como funciona e conseguiu ler muito bem esse time do Inter na partida de ida. Vamos ver se vai conseguir repetir isso no Beira-Rio, e aí cabe ao Inter também criar alternativas diferentes, movimentações diferentes, para fugir dessa marcação do Juventude que na partida de ida funcionou. E eu tenho curiosidade no lado do Inter em relação a quem serão os jogadores nas beiradas, né? Porque vai ser fundamental para abrir essa defesa do Juventude, essa vitória pessoal pelo lado. Uma das características desse modelo de jogo do Ramírez é de encontrar os pontas em condições de vencer num contra um e aí gerar dano ao adversário. Palácios deve voltar, e aí fica a dúvida quanto à continuidade ou não do Marcos Guilherme, mas o Inter vai ter que apresentar algo diferente do que apresentou na partida de ida, mas sem dúvida alguma o jogo contra o Olímpia é um bom embasamento e dá confiança para essa decisão de hoje à noite. Pois é, e aí, Lucas Dias, que está esperando também desse jogo de logo mais entre Inter e Juventude, semifinal, já conheceremos o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho,
E um jogo em que alguns veem até uma certa pressão no trabalho do Ramires se não passar hoje, hein, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Calvin, Nicolas, Pato, Kenny, toda a audiência ligada aqui no Dupla em Debate da Rádio Grenal. É a pressão que a gente vê no futebol brasileiro, né? Infelizmente, um treinador aí com um pouco mais de 2 meses recém de trabalho, vindo de um futebol completamente diferente do que ele trabalhava, com peças que, em sua maioria, não foi ele que planejou e pediu, está ameaçado se não se classificar no campeonato estadual, né? Infelizmente, isso é como eu venho trazendo, falando no Contra-Ataque nas tardes aqui da Rádio Grenal, é um suco de futebol brasileiro, né, Calvin? O treinador tem todas essas dificuldades de mudar de país, trabalhar com jogadores que, claro, muitos têm qualidade, a maioria tem qualidade, é um bom grupo do Internacional, porém ele não conhecia a maioria deles, não foi pedido dele, então é um grupo diferente no qual ele trabalhava, e aí ele está pressionado por conta de um campeonato gaúcho, um campeonato que todo mundo sabe que serve como um teste para a dupla Grenal, como um treinamento, de certa forma, uma preparação para as competições a nível nacional e sul-americano. Então, eu vejo como exagerada essa pressão que existe hoje no trabalho do Miguel Ángel Ramírez, porém, entendo sim que tem questões a serem melhoradas e isso só se melhora com treinamento e treinamento com tempo. A gente sabe como é que é o calendário, tem pouco tempo, infelizmente, para treinar. Pela manhã o Inter já vai estar viajando para a Venezuela para jogar na terça-feira contra o Deportivo Táchira pela Libertadores. Então, a prova disso é que o Inter joga hoje de noite, os atletas descansam e amanhã de manhã já estão viajando para a Venezuela. Então, nada mais calendário internacional e nacional do que isso. E a gente sabe como é que vem sendo até por conta do Covid, o calendário mais apertado. Então, há de se entender certas dificuldades nessa engrenagem de início de trabalho, mas acho também que o Inter é favorito hoje, é mais forte que o Juventude. Se eu pudesse até arriscar um palpite para hoje, acho que o Inter se classifica ainda no tempo normal hoje, porque teve as dificuldades no último final de semana, claro, do gramado, mas também do plano B, né? Foi algo que eu bati muito na tecla, que o Ramírez falou que o plano B de fato foi a bola aérea, mas o Inter não tentou aquela bola aérea, por exemplo, em linha de fundo com os laterais do Inter, que pelo menos nesse início de temporada vem bem, com o Rodinei e o Moisés, não são laterais que, até contra a nossa expectativa de que são laterais que foram mal na última temporada, estão indo bem nesse início de temporada, mas a maioria das chances criadas pelo Inter, que foram poucas, foram de bolas aéreas que vieram da defesa do Vitor Cuesta, que é bom nesse lançamento, tentando achar o Yuri Alberto. Então, acredito que o Inter com um gramado melhor hoje e tendo essa semana para trabalhar e entender o que errou, inclusive o Maurício falou ontem em entrevista coletiva que o Inter pecou muito na saída de bola, foi muito lenta do Inter na partida contra o Juventude. Acho que tende sim a se classificar hoje. Não acho que o Juventude, claro, não acho que vai ser fácil, mas não acho que o Juventude vai trazer muitas dificuldades ao Inter hoje à noite. O Calvin, eu não tenho dúvida em relação à composição do ataque do Internacional. Eu acho que vai jogar o Palácios, o Thiago Galhardo e o Marcos Guilherme, né? E eu espero, assim, que eu espero que o Marcos Guilherme tenha uma boa atuação hoje à noite, porque ele vem sendo muito cobrado, muito criticado pelos torcedores, algumas críticas muito agressivas, e isso não é bom. As pessoas têm que parar de fazer essas críticas agressivas pela internet. Aquele vídeo que o Internacional divulgou após a partida contra o Olímpia mostrou que o Guilherme falando no vestiário, ele emocionou a todos os companheiros, aquele desabafo do Marcos Guilherme. Então eu espero que hoje ele tenha um bom rendimento e que ele, melhorando a sua qualificação física, profissional, psicológica, porque ele não pode ser um jogador atacado assim com tanta ferocidade. Eu espero então uma grande atuação do Marcos Guilherme se ele for escalado. Ô Calvin. Oi, Pato. Não, eu sou um dos críticos severos do Marcos Guilherme, porque entendo não ser ele um jogador à altura de jogar num clube como o Esporte Clube Internacional.
Mas vou ficar aí na torcida vou dar mais uma chance para o Marcos Guilherme nessa partida contra o Juventude. Ele que vai jogar pelo lado direito e teremos aí a oportunidade de vermos hoje o Palácio pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo que o Palácio me impressionou nas 2 ou 3 vezes que eu vi jogar com a camisa do União Espanhola. E espero que o Palácios hoje consiga oferecer aí ao Internacional alguma jogada que pelo menos chame atenção, porque até agora nenhuma jogada que tenha chamado atenção foi realizada por esse jogador. Então, são 2 jogadores hoje na Berlinda. São 2 jogadores que hoje estão sendo observados com atenção pelo torcedor do Internacional. O Marcos Guilherme, que vai jogar pelo lado direito, e pode se tornar, inclusive, uma figura importante, porque as laterais do campo serão muito utilizadas pelo Internacional, até porque hoje joga Rodinei, hoje não joga Heitor. E o Rodinei tem demonstrado ultimamente estar numa forma muito melhor do que o Heitor. Inclusive na bola parada, o Rodinei tem colaborado muito com os gols do Internacional. Então hoje, Marcos Guilherme pelo lado direito e a presença do Palácios pelo lado esquerdo. Ele que vinha jogando pelo lado direito e não vinha realizando boas atuações. O comando do ataque será do Galhardo, porque o treinador Ramírez não vai tirar o Galhardo, que está vivendo aí um bom momento. E quando um jogador está vivendo um bom momento, você não pode retirá-lo do time, até porque você retira do jogador a confiança. Então, Galhardo hoje a esperança de gols do Internacional. Eu hoje jogaria com 3 zagueiros, o Jôni como central de meio campo, como primeiro volante, e depois utilizaria, sei lá, Maurício, Edenilson e o próprio Palácios lá na frente e deixaria então o menino esse Marcos Guilherme com o Galhardo. Essa seria a minha formação. Mas não acredito que o Ramírez irá utilizar essa formação com os 3 zagueiros, Zé Gabriel, Cuesta e Dourado. Não acredito. Eu até falava com o Nicolas aqui antes do programa, Calvin, sobre o Palácios talvez começar pelo lado esquerdo, né? Porque nos 2 primeiros jogos, pelo menos, do Palácios, até no Clássico Grenal, ele entrou pelo lado esquerdo. E aí o Caio Vidal pelo lado direito, até pela partida que ele fez quando entrou contra o Olímpia, fez um golaço de bicicleta, então também tem essa possibilidade, mas acredito que do meio para frente até seja isso, seja o Palácios pela direita, o Marcos Guilherme na esquerda novamente, agora pela esquerda, né? No meio de semana com o Tyson acabou jogando o Maurício deslocado, o Maurício pelo meio campo junto com o Edenilson e o Dourado, e lá na frente o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto vem revezando com o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo vem jogando as partidas da Libertadores e o Yuri Alberto vem jogando no Gauchão. Pois é possível fazer a mesma formação do jogo passado em que o Tyson esteve em campo? Ou o Tyson é que muda alguma situação de posicionamento? Porque no jogo passado o Maurício jogou mais pelo lado esquerdo e o Tyson era até defendendo um segundo atacante, né? Marcava ali ao lado do Thiago Galhardo e aí com a bola ele se juntava ao meio de campo. É possível que o Palácios ou o Maurício façam essa função? Não, o Maurício vai jogar por dentro. O Maurício jogou no flanco porque o Tyson estreava no Internacional e aquela posição será do Tyson. Mas o Tyson não pode jogar hoje, não está escrito. Então vai utilizar mesmo o Maurício e acredito que ele vai manter esse menino Marcos Guilherme lá no lado direito e vai deslocar então o Palácio para o lado esquerdo, porque o Palácio joga nos 2 flancos, seja no esquerdo como no direito. Nas 2 vezes que eu vi jogar com a União Espanhola, ele jogou pelo lado esquerdo.
Mas o Maurício por dentro, no caso, no tripé, eu acredito, né? Não fazendo a mesma função do Tyson, porque o Tyson, ele jogou mais solto, né? Eu vi uma espécie de 4-2-3-1 ali, Calvin, com o Tyson atrás do Thiago Galhardo. Acredito que com o Maurício retornando para dentro, aí no tripé pelo lado esquerdo, como o Inter já vinha jogando no 4-3-3. Aliás, funcionou muito bem essa parceria, né? Maurício e Tyson ali pelo lado esquerdo, trocando de posição em alguns momentos. Tiveram uma movimentação bem interessante. Os dois hoje sem o Tyson, né? O Maurício deve sair do lado para ir por dentro, mas creio que num tripé e não na mesma função que o Tyson fez contra o Olímpia. O Palácios não poderia fazer essa função? No União Espanhola, até naquele primeiro jogo lá contra o Del Valle, ele jogou como 10, né? Começou centralizado e depois no segundo tempo foi para o lado. Será que ele não se adaptaria àquela posição mais de centro? Eu não tenho dúvida. Viu, Carlos? Eu não tenho dúvida que o Palácio, ele vai jogar pela esquerda, vai jogar aberto na esquerda, e o Marcos Guilherme vai jogar na direita. E obviamente o seu centroavante e goleador do Internacional, o Galhardo. Esse vai ser o ataque do Internacional. Acho que não joga o Galhardo, viu, Kenny? Não sei se joga o Galhardo. Eu acho que joga o Galhardo, sim. Só se então daí ele vai botar o Yuri Alberto no meio de semana, porque pelo menos é o que ele vem fazendo, né? Ele vem fazendo esse revezamento em que o Yuri Alberto está jogando no Gauchão e o Galhardo vem jogando na Libertadores. Mas eu acho que o Galhardo, até o Galhardo, digamos assim, eu acho que ele joga, o Galhardo começa jogando, e o Yuri Alberto poderá, eu entendo, entrar no decorrer da partida. Mas eu acho que a utilização do Yuri Alberto lá em Bento foi muito mais pelas circunstâncias, talvez de tentar um jogo mais direto, com bolas em profundidade para o Yuri Alberto ganhar na velocidade, ganhar na força. Hoje, como o Juventude deve vir mais fechado, até por ter a vantagem, o Galhardo acho que faz mais sentido dentro desse contexto para se combinar com os companheiros e também sair da referência para abrir espaço para os demais. Né? E de fato é o que a gente vem vendo, né? Muito mais um Inter que se adapta ao seu adversário do que um Inter com um time, os 11 titulares certos para todas as partidas, né? Aliás, quem ainda não é titular, quais posições estão em aberto no Inter nesse momento? O lado direito, ele vem utilizando aí nesses jogos aí, está dando chance para o Marcos Guilherme para entender se esse jogador está à altura de vestir a camisa do Internacional. Se ele entender que o Marcos Guilherme já foi oferecido para o Fortaleza, mas o jogador não quis sair de Porto Alegre, tem contrato de mais 1 ano ou 2 anos, preferiu ficar aqui em Porto Alegre e não aceitou o convite do Fortaleza. Então o Ramires está dando chance para esse garoto. Quando ele identificar e chegar à conclusão que esse menino não tem condições de ser titular no Internacional, esse é um dos que o Internacional vai fazer de tudo para mandar embora. Vai emprestar, vai vender, vai fazer qualquer negócio com ele. Pergunto até, Rodinei, Zé Gabriel e Maurício, hoje podem ser já considerados titulares? Ou são jogadores que disputam posição, ora jogam, ora ficam no banco? Como é que vocês enxergam esses três? Eu acredito que sim, Calma, mas o acho que o joga Zé a Gabriel última ainda partida briga. hoje. O Zé Gabriel ainda briga com o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro jogou o Grenal, por exemplo. O Zé Gabriel vinha sendo titular do Miguel Ángel Ramírez e no Clássico Grenal ele optou por jogar com o Lucas Ribeiro. Mas na Libertadores, Zé Gabriel começou sempre, né? Também tem... Eu acho que o Zé Gabriel é titular, sim. O Rodinei vai embora, então, mas acho que até lá ele vai ser o titular, Rodinei. E o Maurício... O Rodinei joga a última partida hoje, né, no Internacional, porque termina o contrato dele com o Inter e ele volta pro Flamengo. Até o final do mês, né, Pato? Até o dia 30 tem contrato. Será que não tem nenhuma chance dele permanecer ainda? Olha, eu gostaria que ele permanecesse, Carlos. Eu gostaria que ele permanecesse. É um excelente jogador de futebol, mas o Internacional terá muitas dificuldades para convencer, digamos assim, o dirigente do Flamengo a deixar que ele fique aqui no Beira-Rio. E todo mundo do Flamengo já sinalizou que quer. O Rogério Ceni falou em coletiva que conta também com o Rodinei. O Marcos Braz falou que já ligou
pro Rodinei para conversar com o Rodinei. O BAP, o Luiz Batista, vice de Relações Externas do Flamengo, já falou também que conversou com o Rodinei e conta com o jogador. Então... Como o futebol é dinâmico, né? Eu lembro há um tempo atrás o Marcos Braz dizendo que o Rodinei não seria aproveitado em nenhuma hipótese. Mas aí ele vem bem, esse início de temporada do Rodinei chega a ser surreal, né? 7 assistências, é o líder em assistências em todo o futebol brasileiro nessa temporada. E o Inter não tem o dinheiro para pagar o que o Flamengo quer pelo Rodinei, né? Então não adianta, por mais que ele venha bem. E outra, o Inter está bem servido na lateral direita, tem o Heitor, tem o Saravia voltando, tem os guris, o Lucas Mazetti e o Vinícius Tobias, que inclusive acompanhei os jogos do Inter contra o Tupi pela Copa do Brasil Sub-20. Vinícius Tobias jogando muita bola, é um garoto muito promissor. Então eu vejo que a lateral direita, depois de muito tempo, não é mais um problema para o Inter. Depois de algum tempo, o Saravia reapareceu no time do Inter, aquela goleada contra o Olímpia, e ali já deu para notar novamente que é um jogador de muita qualidade, o Saravia. É um jogador que tem muita facilidade nos cruzamentos, nos passes. Então eu tenho a impressão que é por isso também que o Internacional não fará um grande esforço, digamos assim, financeiro, vamos lá, para manter o Rodinei. Porque tem o Saravia, o argentino Saravia. E parece o Rodinei hoje seria mais desfalque para o Inter como lateral direito ali das funções defensivas e ofensivas, ou como um cobrador de escanteio, porque eu acho que não tem um jogador tão efetivo em cobranças de escanteio no Inter como é o Rodinei, né? Não, é verdade sim. E tem outro ponto, Calvin, o Flamengo precisa do Rodinei, o Flamengo acabou de mandar o João Lucas pro Cuiabá. O Flamengo não tem outro lateral direito sem ser o Isla. Então... tem o Mateuzinho, né? Mas o Isla, pelo jeito que o João Lucas subiu e mal jogou... O Isla não é um bom jogador, eu não gosto do Isla. Eu acredito que se o Rodinei continuar jogando a bola que está jogando atualmente no Internacional, lá no Flamengo, ele vai tomar conta da posição de lateral, a não ser que esse Isla utilize o carteiraço para jogar. Mas essa bola que está jogando o Rodinei, hoje ele entra e é titular lá no Flamengo. Mas a que vocês atribuem essa melhora tão grande assim do Rodinei? É o esquema de jogo do Ramires? É o fato dele só bater os escanteios e aí isso valoriza por conta das assistências? O que fez o Rodinei de repente virar uma unanimidade? Ele deu maior liberdade ao Rodinei para executar o seu futebol. Ele avançou o Rodinei porque o Ramires joga muito com os dois laterais, né? O Internacional sai de trás e os dois laterais avançam. Ele tirou do Rodinei a responsabilidade exacerbada de marcar, porque ele não é um bom marcador, mas ele é um bom apoiador. E essa facilidade que ele está encontrando para apoiar, aliás, essa liberdade foi dada pelo treinador, está fazendo com que ele jogue aquele futebol que eu trouxe para o Internacional. Ele bate muito bem na bola, ele tem uma batida na bola muito boa, não é de hoje, ele sempre bateu muito bem na bola. Então ele está dando conta do recado. E é curioso porque o Rodinei está de saída do Inter, né? Todo mundo sabe disso e poderia muito bem dar uma relaxada, não vou ficar mesmo. Mas não, né? O Rodinei, ele mostra a cada jogo que vai dar o seu máximo até o último dia de contrato com o Inter, e isso é muito salutar, né? Ele merece elogio por esse profissionalismo. E aí vai muito da questão da confiança também, né, Calvin? Profissional sério. É isso aí, Pato. E aí vai da questão da confiança, né? Dá uma assistência e dá outra, aí ele já vai pra batida do escanteio, pra cruzar, com outra confiança em relação, por exemplo, a outros momentos em que ele teve dificuldades e foi justamente criticado. Mas o jogador, quando tá com confiança, as coisas passam a acontecer naturalmente. O Rodinei foi muito criticado por algumas pataquadas que ele fez em alguns jogos. Grenal, isso aí marcou muito o jogador. Mas o torcedor já esqueceu essas pataquadas que ele fez e ele voltou a jogar aquele futebol que ele sabe jogar. Ele não é
nenhum Djalma Santos da vida, mas ele é para lateral direita, tá de bom tamanho pro Internacional. E hoje deve ser titular, então, na partida contra o Juventude às 19 horas. Você confere tudo aqui na Rádio Grenal. O Juventude venceu o primeiro jogo por 1-0. Não há gol qualificado, né? Então, vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Vocês imaginam alguma possibilidade de jogo decidido na marca da Cal? Ou realmente a classificação, seja de um lado ou do outro, deve acontecer ainda nos 90 minutos? Não, eu acredito, Calvin, que não vai ser decidida nos pênaltis, não. Acredito que não. O jogo vai ser decidido em 90 minutos. Até, eu acho que tanto o Juventude, tanto jogadores de Juventude quanto jogadores Internacional, querem decidir esse jogo em 90 minutos. Porque nem sempre tu consegue fazer com que os jogadores escalados para cobrar os pênaltis acertem. Então os pênaltis às vezes se transformam numa espécie de loteria, porque às vezes um grande jogador, um excelente jogador, erra na cobrança de um pênalti, não converte. Então eu acho que tem que decidir mesmo, e acho que os times vão decidir esse jogo, a classificação, em 90 minutos. Olha, Calvin, eu vejo sim possibilidade de pênaltis e é até uma questão matemática. A chance é maior de ter pênaltis agora nesse gauchão do que quando havia o gol qualificado, porque aí só um resultado levaria a pênaltis. Hoje, 1-0 para o Inter leva para pênalti, 2-1, 3-2, então a possibilidade naturalmente cresce. E assim, dependendo do contexto do jogo, vamos supor que o Inter abra o placar e mesmo se o Inter sair na frente, eu não creio que o Juventude vá se expor. O Juventude, até por saber, né, que tecnicamente é inferior ao Inter, se eventualmente sair atrás, é claro que vai lutar para isso não acontecer, mas aí eu acho que negociaria sim a disputa de pênaltis, até porque tem um goleiro bom, pegador de pênaltis, que é o Marcelo Carné. Pois é, vocês acreditam no Juventude super retrancado, defendendo com unhas e dentes desde o apito inicial, marcando lá atrás, ou um Juventude que ainda que tenha o resultado vai tentar sair para jogar? Não, vai jogar por uma bola, tem o resultado a seu favor. Agora o Internacional não pode correr o risco de levar para as penalidades máximas essa partida, apesar de que o Lomba muitas vezes conseguiu pegar penalidades máximas, mas o Carné também, goleiro do Juventude, é um pegador de penalidades. É tudo uma loteria. Então não dá para correr esse risco. O Internacional tem que matar nos 90 minutos. Agora, o Juventude, na minha concepção, vai começar o jogo com essa vantagem e vai jogar tudo em cima do Capixaba. Capixaba, que é um jogador veloz, rápido, tem boa técnica e também é finalizador. Então vai jogar tudo em cima do Capixaba. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. O Juventude que pode perder um dos jogadores que eu mais admiro no Juventude, que é o lateral direito. Me parece que Paulo Henrique não joga, né? Está machucado, tem problema. Esse Paulo Henrique, eu não sei de onde é que surgiu esse Paulo Henrique. Paraná. Veio do Paraná, né? Onde ele jogava? No Paraná mesmo? Paraná, ele foi rebaixado com o Paraná na Série B do ano passado, mas em estatísticas ele foi o melhor lateral direito disparado da Série B, em todos os aspectos, roubadas de bola, cruzamentos, enfim. Ele é bom jogador, bom marcador. E é preocupante, Pato, se ele não puder jogar pro Juventude, porque não tem outro, né? O Igor foi negociado, foi pro Curitiba, e o Michel Macedo não está inscrito no Gauchão, só vai poder jogar no Campeonato Brasileiro, ele que veio do Corinthians. Então, se o Paulo Henrique não tiver condições, e ele ficou de fora de alguns treinamentos durante a semana, o Marquinhos vai ter que improvisar, e aí se fala, por exemplo, num Elton fazendo a lateral direita, o que seria bastante complicado, né? Seria prejudicial e muito pro Juventude não ter o Paulo Henrique em condições de jogo. O Paulo Henrique é um jogador fundamental nessa defesa do Juventude. No Juventude que ainda não pode utilizar o Chico, né? Também só no Campeonato Brasileiro. Só no Brasileiro.
Essa foi, na minha opinião, uma boa contratação feita pelo Juventude. Mas, repito, o Juventude vai defender esse 1-0 a seu favor e o Internacional vai ter que procurar e encontrar soluções para penetrar nessa defesa que será armada pelo Marquinhos. E ter algum cuidado com o contra-ataque que vai começar pelo Capixaba. Calvin, o técnico Marquinhos Santos, ele está comemorando, evidentemente, o retorno do zagueiro Kleberson, que tá voltando. Então deveria. Mas ele está comemorando porque ele vai voltar, ele vai jogar o Kleberson. E o meia, e provavelmente, bom, já tem à disposição o jogador, eu não sei se ele vai utilizar não, que é o Guilherme Castilho, no meio campo. Acho que o Vitor Mendes renderia mais, ou Nicolas? Sim, Vitor Mendes é melhor que o Kleberson. O Juventude sofreu demais durante o gauchão com o Kleberson, especialmente na bola aérea. O Juventude foi muito vazado no Campeonato Gaúcho e muitas vezes em cima do Kleberson. Acho um erro do Marquinhos colocar o Kleberson de volta à equipe. Eu manteria o Vitor Mendes ao lado do Rafael Foster. Agora o Castilho, sem dúvida, agrega bastante, embora esse eu acredito que não vai começar, né? Ele deve começar com o Matheus Jesus mais uma vez, mas o Castilho vinha muito bem e é o cara das bolas paradas. Tem uma batida de falta e de escanteios venenosa, poderia ser uma arma importante para o Juventude no jogo de hoje. O Bochecha não joga? Bochecha. Reserva, Pato. Eu gosto muito desse jogador, o Bochecha. Apesar de ele ter um nome que não tem nada a ver com o mundo da bola. Bochecha é brigadeiro. Poderia trocar Bochecha. O nome dele. Mas mas ele é bom jogador. O Castilho começou a temporada até como titular. De repente foi perdendo espaço ali, se machucou e tal. Mas o Wesley hoje já é um titular absoluto, incontestável do Juventude? Sim, sim. O Wesley é bom jogador, né? Tem qualidade, perna canhota afiada. Mas o Castilho, ele vinha sendo titular como esse terceiro homem de meio, e aí o Wesley, quando chegou, ele começou jogando aberto e depois veio para o meio para jogar como esse meio de ligação, mas o Castilho pode ser um segundo volante também, né? Pode jogar ao lado do João Paulo, claro que aí seria uma equipe mais ofensiva e acredito que pelo contexto do jogo de hoje o Marquinhos não fará isso, deve manter o Matheus Jesus, que tem mais força física para os combates. Mas o Castilho pode jogar como segundo volante e tendo o Wesley e o João Paulo também complementando esse meio de campo. É perfeitamente possível. É o Juventude que está então com a vantagem do primeiro jogo, o 1-0 lá em Bento Gonçalves. Pato, vocês acharam também que o gramado era uma desculpa aceitável ou não? O Inter não pode só colocar na conta do gramado aquele primeiro jogo? Não, eu acho que sim. O gramado não, aquele gramado lá precisa melhorar, cara. Precisa melhorar. No ano passado já era assim, continua assim. E eu acho que o Internacional vai estar melhor no gramado Beira-Rio, obviamente. Mas isso, somente isso não explica não a derrota do Internacional. Não dá para atribuir tão somente ao gramado a derrota do Internacional. O Internacional que utilizou o plano B, porque o plano A nunca foi utilizado naquele jogo, em razão das condições precárias daquele gramado lá do Esportivo. Mas mesmo utilizando o plano B, os jogadores do Internacional são de uma outra prateleira, são de uma outra categoria. O Internacional tinha que ter encontrado uma solução para vencer aquela partida, não de goleada, claro, mas trazer lá de Caxias um 1-0, um 2-1, mas o Internacional, mesmo utilizando o plano B, não conseguiu ganhar na bola alta, lançada na área do Juventude, muito atrapalhado no momento da conclusão. Então foi um mau Internacional, foi um Internacional que não jogou um futebol interessante que pudesse determinar a vitória. E o Juventude se aproveitou de uma bola longa lançada para esse garoto aí, Vinícius, que ganhou na velocidade dos zagueiros do Internacional, cobertura mal feita, diagonal
mal feita, enfim, uma série de erros naquele gol do Internacional. Quem é que era o zagueiro do Inter ali, Pato? Naquele momento, quem deveria estar ali era o Cuesta, mas o Cuesta estava jogando como centroavante naquele momento. A culpa é do Cuesta, então. Tu vai seguir defendendo a tese do Dourado de zagueiro, Pato. Não tem velocidade para jogar em linha alta, Pato. Não, mas como é Nicolas. o Bicão, como é o Rodrigo Bicão, também não tem velocidade e todos o consideram um zagueiro importante. Qual é a velocidade que tem o Bicão? Ele é mais rápido que o Dourado, Pato. Ele é mais rápido que o Dourado. Não tem velocidade. Mas pesado. ainda assim, o Moledo teve dificuldade também, né, para se adaptar ao estilo de jogo com uma linha alta, né? Então. Não, mas claro, ele estava improvisado. É claro que para o Dourado jogar naquela posição exige aí muito treinamento. E o próprio Ramírez já deixou bem claro que o Dourado vem treinando naquela posição. Ele não tem velocidade, mas se ele tiver uma boa cobertura, o Heitor, onde estava o Heitor naquela bola? O Heitor que chegou 1h30 atrasado, poderia ter ajudado, poderia ter colaborado em evitar o gol do Juventude. Moisés, por exemplo, estava lá na ponta esquerda, lá avançado também, não estava... A culpa é de todos, não estava... menos do Dourado, Pato. Não, o Dourado perde na velocidade, claro que o Dourado também tem culpa, porque o Dourado naquela bola, quando arrancou aquele menino, tem que botar o menino no chão. Não pode deixar o menino escapar, puxa pela camisa, dá um calço e não deixa ele disparar. O Dourado acreditou na velocidade dele e errou, porque o Dourado realmente velocidade não tem. O Dupla em Debate aqui na Rádio Grenal, 12h47. Só para destacar que agora você já tem uma nova Yamaha em Porto Alegre. É a Yamaha Ediza, na Avenida Sertório, nosso novo parceiro aqui da Rádio Grenal. Surgiu uma novidade Yamaha para Grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza. Está aberta com loja, oficina, peças e acessórios para você que quer qualidade e preço baixo. Na Yamaha Ediza, você poderá fazer um teste com uma moto e comprar com prestações baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, 5825, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto revisada é moto segura. Muito bem, tá aí o recado da Yamaha aqui no nosso Dupla em Debate da Rádio Grenal. Ô Calvin, o que ia falar? Surgiram, Calvin, aí críticas, né? A federação pela escolha do Daniel Nobre Bins para o jogo para apitar, digamos, dirigir o jogo de hoje. E tanto de parte do Juventude como do Internacional, por atuações anteriores desse árbitro. Mas eu espero que ele tenha um bom desempenho na arbitragem e ele vai contar hoje com o VAR, né? De repente o VAR pode auxiliar o Daniel Bins a resolver algum problema que ele tenha dentro no campo. Mas eu espero que ele tenha uma boa atuação. Inclusive uma das principais preocupações do nosso comentarista de arbitragem aqui da Rádio Grenal, Diego Real, é quem está no VAR, quem estará nesse VAR hoje, né? Que é o Wagner Hillway. Vem de fora, né? Vem de fora e é um dos árbitros de maior contestação nos últimos anos. Sempre envolvido em algumas trapalhadas, o Wagner Hillway. Ele é da Paraíba, né? Hoje. O árbitro de vida é da Paraíba, o Wagner Hillway, né? Ele já zanzou aí por algumas federações, né? Eu nem sei de onde ele é originalmente, mas atualmente está na Paraíba. Exatamente. Pois é, mas se a gente não valorizar o Daniel Bins e criticar o Daniel Bins, de repente, aqui no Rio Grande do Sul, somente o Daronco e o Voaden poderão apitar jogos do futebol gaúcho. Nenhum outro árbitro poderá ser o responsável pela arbitragem. Eu acho que tem que deixar o Daniel Bins tranquilo e sereno para apitar o jogo. Ele é um bom árbitro. Claro, teve problemas, mas todos os árbitros já tiveram problema. O próprio Daronco já teve problema, o Voaden.
também é criticado pelo Grêmio. Enfim, todos os outros árbitros já tiveram problema. E tem que parar com esse negócio de dirigente ficar lá na tribuna ofendendo o árbitro, gritando para o árbitro. Tem que parar com isso, pelo amor de Deus, tá louco. Ô Pato, o Daniel Nobre Bins, ele teve problema com o Juventude recentemente, foi muito grave. O jogo contra o Brasil de Pelotas, ele marcou um pênalti inexistente para o Brasil e deixou de marcar um pênalti claro para o Juventude. E foi há pouco tempo, foi na Série B. Então, eu não estou aqui nem julgando a qualidade ou não do Daniel Nobre Bins, mas falta critério para a Federação Gaúcha. Por que não preserva o cara? Sabe que teve problema recentemente. O Inter também alega aquele desentendimento do Daniel Nobre Bins com o D'Alessandro lá no Clássico Grenal em 2019. Então, se teve problema, por que escala? Ano passado aconteceu a mesma coisa no Juventude e Grêmio. O Daronco tinha tido problemas com o Juventude justamente no jogo contra o Grêmio. O Carné teve frases fortes naquele dia lá e aí escalam o Daronco para fazer de novo Juventude e Grêmio. E agora também colocam o Daniel Nobre Bins, que teve problema há pouco tempo com o Juventude. Então, falta critério para a Federação Gaúcha de Futebol. Poderia tranquilamente colocar um outro árbitro, ou então que invertesse a escala, colocasse o Jean-Pierre com Juventude e Inter, já que não lembro dele ter tido problemas recentemente com essas duas equipes, e o Daniel no Grêmio e Caxias. E o Wagner Heuwey, ele é paranaense, que apitava pela Federação do Mato Grosso e agora está na Federação da Paraíba. Então esse o trajeto aí do Wagner Heuwey na arbitragem. 12:51, dupla em debate aqui na Rádio Grenal, FM 95.9. Lembrando, hoje a partir das 5 já tem o nosso Esquentando o Jogo. Às 19 horas a bola rola para Internacional e Juventude. Para falar um pouco também sobre a outra semifinal, né? Amanhã tem Caxias e Grêmio, outro jogo, Grêmio e Caxias, né? O jogo da volta acontecendo na Arena, o Grêmio com a vantagem, venceu na ida. Dá para dizer que está mais tranquilo, né? Já que o Grêmio tem essa vitória, muito difícil do Caxias conseguir reverter essa situação. Vocês ainda acham que tem alguma esperança o time da Serra? Se fosse aquele Caxias do ano passado, dirigido pelo Lacerda, que já se despediu do Caxias, não treina mais o Caxias, vai treinar contra o Grêmio, mas está fora dos planos do Caxias. Caxias, que aliás já contratou até um novo treinador. Isso é muito ruim, foi muito ruim, não foi uma boa jogada, no meu entendimento. Mas aquele Caxias do ano passado não existe mais. Aquele Caxias que nos entusiasmou, jogando um bom futebol, aquele Caxias desapareceu, não sei se por falta de elementos que jogavam naquele time e que não estão mais no Caxias, ou por falta mesmo de um melhor entrosamento. O Caxias amanhã vem cumprir carnê e o Grêmio vai se classificar tranquilamente. E aí, Kenny, acha que está tudo já certo para o Grenal? Eu não acho que seja como é que eu vou te dizer, uma classificação tranquila do Grêmio. Porque se nós levarmos em conta o que aconteceu no ano passado, aquilo ali também se achava que o Caxias não teria condições aqui de ganhar do Grêmio em Porto Alegre. E o Caxias veio aqui ganhando do Grêmio, claro, não é o mesmo time. Não é o mesmo time. Aliás, eu gostaria de saber qual é a opinião hoje do Renato em relação a esse jogo de amanhã. Se perguntasse para o Renato lá no Rio de Janeiro, o que tu acha desse jogo, Renato? Jogo de Grêmio e Caxias. Então, de repente, o Caxias pode surpreender o Grêmio, sim. Não tá proibido que o Caxias surpreenda o Grêmio. Eu acho que também não vai ser um jogo fácil, não. Amanhã tem Grêmio e Caxias, o segundo jogo. Mas seria algo muito surpreendente, então, se não tivermos um Grenal na final do Campeonato Gaúcho, ou nem tanto? Dá para acreditar? São times tradicionais, Juventude agora é um time de Série A, inclusive. O quanto seria surpreendente para vocês, Grêmio ou Inter, ficarem de fora? Para mim seria muito surpreendente. Eu estou esperando um Grenal na final. Eu já deixei bem claro a minha opinião. O Internacional classifica e o Grêmio classifica. Até porque o Grêmio
tem a seu favor uma vantagem obtida lá em Caxias do Sul. Então, eu não acredito que o Grêmio vai jogar no lixo a possibilidade de chegar na final desse Campeonato Gaúcho. Não acredito mesmo. E do lado do Inter também hoje precisa reverter o resultado, né? Tá em desvantagem, mas é só por um gol. Aliás, tem muita gente, né, que comenta, participa e tal, e com essa empolgação das goleadas na Libertadores, né, 4-0 no Tátira, o 6 na equipe do Olímpia, né, o 6-1, fica uma expectativa para que o Inter também goleie nas partidas do Campeonato Gaúcho. Goleou o Sportivo e a Aimoré. Dá para imaginar que é possível que isso aconteça hoje diante do Juventude, ou o Juventude nesse momento, né, não a tradição, a história, a camisa, mas o time montado do Juventude nesse momento, ele dá para considerar que é mais forte do que o Olímpia, mais forte do que o Tátira, sim. É mais difícil de ser goleado? Sim, o Juventude é mais time do que o Olímpia e do Tátira. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Juventude tem até 2, 3 jogadores aí interessantes. Falávamos há pouco no Capixaba, falamos há pouco nesse menino João Paulo. Já é um veterano, mas tem muita experiência. Enfim, alguns jogadores do Caxias, aliás, do Juventude, são muito superiores ao time do Olímpia. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Internacional não vai ganhar, mas não vai fazer uma goleada de 6-7-0 no Juventude. Não vai fazer mesmo. Tá de eu também acordo, acredito Pino? que Dá não para haverá esperar goleada de nenhum lado, porque a situação é diferente, né? Aqui existe, digamos aqui, uma rivalidade, uma grande rivalidade, Caxias, Grêmio, Internacional e Juventude, então é diferente. O Caxias vem nas últimas 3 temporadas aí, tem boas participações no Gauchão. Então é um time que tem que ser respeitado. Mas evidentemente que o Grêmio, até pelo fato de jogar em casa, ter vencido o primeiro jogo, ele tem vantagem. Mas né, não se pode também apostar, né, todo o dinheiro do bolso de que o Grêmio vai golear. Não, eu acho que não. Vai ser um jogo complicado também, um jogo difícil para o Grêmio. Jogos importantes aí desse final de semana, porque depois já no meio de semana tem novos compromissos, né, do Inter na Libertadores da América e do Grêmio na Sul-Americana. Já dá para dizer, claro, o Grêmio, né, goleou aí, tocou 8 no último jogo, o Inter venceu por 6, o Olímpia. Situações praticamente resolvidas, ou vocês ainda imaginam algum tipo de surpresa acontecendo tanto para o Grêmio na Sul-Americana quanto para o Inter na Libertadores? Não, eu acho que o Internacional ganhando do Juventude, se classificando para a final do Campeonato Gaúcho, vai levar um time misto para jogar contra o Tátira. O Internacional, no meu entendimento, já está classificado nessa Copa Libertadores da América para a próxima fase. O mesmo vai acontecer com o Grêmio. O Grêmio, eliminando o Caxias, vai também levar um time misto para jogar fora de casa. Essa é uma coisa curiosa, Calvin, que eu não entendi direito ainda, é essa situação do técnico Rafael Lacerda do Caxias, né? Eu não entendi direito a situação. Ele vai sair realmente do Caxias? Eu não sei se ele vai sair do Caxias. Não, já deu uma entrevista se demitindo para a base do Grêmio, mas ele desmentiu isso, ele não confirmou isso. Mas ele vai continuar no Caxias ou não vai continuar no Caxias? Como é que é isso? Não, deu uma entrevista se demitindo. O Rafael Jacques já foi anunciado como novo técnico do Caxias. Terminada a participação do Caxias no Campeonato Gaúcho, o Lacerda se despede e o Jacques assume para comandar o time na Série D. O Jacques que caiu, né, com o Pelotas. Então tá fora realmente do Caxias. É o último jogo dele, eu acho. Ficou uma situação meio chata também, né, Calvin? Porque o Caxias não estava nem classificado, ainda estava brigando para se classificar, estava já na zona, mas tinha o risco de não se classificar para as fases finais do Gauchão e acabou criando
um fato novo meio desnecessário, né? Não tinha porquê. Aliás, o Lacerda que reclamou muito da arbitragem no jogo de ida, né? Reclamou do lance do gol anulado, reclamou do pênalti marcado, reclamou de muita coisa o Rafael Jacques no final de semana passado. Eu achei até que sem razão, né? Achei que as decisões da arbitragem elas foram boas, mas ficou lá pro pessoal da Serra um sentimento de revolta com a arbitragem. Eu estava vendo aqui, Calvin, que nessa temporada aqui, o Caxias disputou em 13 jogos, o Caxias venceu apenas 4. E somente teve uma vitória com 2 ou mais gols de diferença, que foi o jogo contra 4-0 no São Luís, em março. Então realmente, não é um desempenho bom do Caxias, do Rafael Lacerda. Agora, vocês concordam com essa visão aí do Pato de que a dupla Grenal classificando para a final do Campeonato Gaúcho tem que botar um time misto para pensar nas finais do Gauchão, considerando que já está resolvida a situação nas competições sul-americanas? Eu acho que o Inter até lá, não sei se o Inter vai estar definido não, Calvin, até o Always Ready agora também tem 6 pontos, o Tátira e o Olímpia não estão tão afastados assim do Inter e do Always Ready, então não sei se o Inter vai estar definido. 6-3-3. O Inter não sei se até lá vai estar definido não, mas o Grêmio está mais próximo dessa classificação, mas acho pouco provável, Calvin, ainda mais se agora com essas partidas ainda iniciais de Copa Sul-Americana e entre as semifinais de Gauchão não está poupando, acho pouco provável que nas finais do Gauchão e com a reta final da fase de grupos de Sul-Americana e Copa Libertadores eles poupem. Porque o Internacional vai decidir o Calvin. Aqui no Beira-Rio, contra esse time boliviano. E aqui no Beira-Rio o Internacional vai surrar esse time boliviano. Eu não vejo chance nenhuma desse time boliviano ganhar do Internacional aqui dentro do Beira-Rio. Sinceramente. Mas aí vale aquela situação de tentar fazer o maior número de pontos para ter vantagens de decidir em casa depois? Tá bom, mesmo que não tome tantos pontos. Mas depois daquilo que nós assistimos aqui no Beira-Rio, aquela atuação do Olímpia, eu acredito que o Internacional tem condições de poupar alguns jogadores importantes para esse jogo lá no Paraguai contra o Olímpia. O Nacional não pode perder lá no Paraguai para esse Olímpia que se apresentou aqui no Beira-Rio. Pelo amor de Deus. O Tátira talvez possa complicar um pouco a vida do Internacional, mas esse Olímpia que tomou 6 aqui, não tem condições nenhuma. E a tendência, então, o Always Ready ficar com a segunda posição nesse grupo. Decide tudo aqui no Beira-Rio contra esse time boliviano. Já venceu as 2 em casa, ainda tem mais um jogo lá, né, na Bolívia, que é contra o Olímpia. Vencendo já soma 9 pontos. Conseguir algum pontinho fora aí contra o Tátira, né? Já ficaria bem perto dessa classificação. Quem diria, né, Calvin? O que? O Always Ready? Claro que tem um aspecto altitude que tem feito a diferença, né? O Always Ready ganhou seus 2 jogos em casa, do Inter e do Tátira, mas mesmo com a altitude, muitos imaginavam que o Always Ready seria o saco de pancadas desse grupo, e não é o que está acontecendo. No momento, junto com o Inter, estaria se classificando. Agora, até respondendo o teu questionamento anterior, o Inter eu não imagino em qualquer hipótese preservando na Libertadores, até porque tem também, além da busca pela classificação, a busca por ficar em primeiro. Mas o Grêmio, depois desse jogo contra o Lanús na quinta-feira, se ganhar e até mesmo se empatar, encaminha muito bem já a sua classificação. E aí nos 2 jogos subsequentes, sendo que um deles será entre um jogo da final do Gauchão e outro, aí acredito que o Grêmio pode preservar na Sul-Americana sim. Agora esse jogo, Calvin, do Caxias, Grêmio e Caxias, terá uma importância fundamental, histórica para um jogador do Grêmio, né?
que nós chegamos a ouvi-lo aqui na rádio, que é o Jeromel, né? 300 jogos com a camisa do Grêmio, cara. 300 jogos. Não é pouca coisa, não é realmente pouca coisa. Ele chegou no Grêmio em 2014 e continua no Grêmio até hoje. Então, para os gremistas, para o Jeromel, enfim, é um jogo muito importante. Chegou aqui completamente desacreditado, né? É verdade, veio com algumas referências ruins do pessoal lá da Espanha, né? Mas fez gol contra até num dos primeiros jogos, né? Contra o São Luís, lá em Juí, e depois mostrou toda a sua qualidade, né? E já há algum tempo afastado do Kahneman, Jeromel. É que antes dele jogar no Grêmio, toda a carreira dele tinha sido na Europa, né? Então, e aqui no Grêmio que ele realmente se firmou como um excelente jogador de futebol. Então, agora 1h06, dupla em debate no ar aqui na Rádio Grenal, falando bastante das semifinais do Campeonato Gaúcho. Hoje tem Inter e Juventude, amanhã Grêmio e Caxias. Conheceremos a grande decisão do Gauchão. Nesse jogo de hoje, a partida acontece no Beira-Rio, 19 horas, mas assim que você já fica ligado de tudo que vai rolar aqui no Esquentando o Jogo da Rádio Grenal. Agora, é um jogo que, assim, a direção acho que está muito clara que gosta do trabalho do Ramires. Ontem, inclusive, chamou atenção, né? O Ramires estava lá acompanhando a gurizada do Inter jogando no Passo da Areia, né? Pelo Sub-20, venceu tranquilo. Tupi. Como é que terminou o Inter e Corinthians Sub-17, Caio? Eu vi o primeiro tempo. 2-1 pro Corinthians. Ganhou o Corinthians, estava 1-0 para o Corinthians. O Inter empatou, gol lá do centroavante, o Carlisson, com passe do volante Lucayan, e aí depois o Corinthians voltou a ficar à frente já na reta final. Ganhou Mas o Corinthians 2-1, então. Garotos, ô Pato? Não, claro que são meninos ainda, nenhum deles mostrou condições de jogar na equipe principal do Internacional. São garotos que ainda necessitam de uma melhor formação, até física. Mas esse centroavante se movimenta bem. Tem também lá pelo lado esquerdo, como é que chama o garoto? Também bom jogador, número 10 do Internacional também. Bom jogador. Gostei muito no time do Corinthians, do Pedrinho, número agora não lembro. É o que fez o primeiro gol. Um jogador interessante, mas são todos meninos ainda, né? Não estão prontos para jogarem na equipe principal. No Corinthians eu não vi ninguém pronto para jogar na equipe principal do Corinthians, como no Internacional. Ainda não tem ninguém pronto nesse Sub-17. No Sub-20 talvez já tenha algum garoto pronto para subir de categoria, inclusive o Ramires foi observar o time contra o São José, apesar de que a partida foi jogada sempre naquele famoso sintético, que eu não gosto do sintético, mas ao que me parece esse Tobias vem se destacando na lateral direita, e também alguns outros meninos aí que talvez o Ramires aproveite, pelo menos para treinar junto com os meninos da equipe principal. Foi contra o Tupi, né, Pato? No estádio do São José, mas foi contra o Tupi. O Vinícius Melo também tem se destacado, centroavante, teve a oportunidade de jogar no início do Gauchão, não foi bem, mas no Sub-20 ele tem ido muito bem, marcou 3 gols na partida de ida, 2 na partida de volta, centroavante de força, canhoto, acho que pode em breve aí pelo menos compor o grupo principal, e até nessa semana com a especulação da possível rescisão de contrato do Guerreiro, olha, se o Guerreiro saísse do Inter, acho que nem precisaria contratar, porque tem Yuri Alberto e Galhardo que estão muito bem e poderia tranquilamente ter o Vini Melo já como uma terceira opção. Agora o fato Calvin, de o Ramires ter ido lá no estádio do São José para ver o jogo do Internacional Sub-20 contra o Tupi, eu acho que é interessante isso aí. Porque ele poderia ter ficado em casa, de repente assistir o jogo até pela televisão e não ir lá. Isso demonstra que ele está querendo realmente conhecer todos esses rapazes assim que são, digamos assim, promissores.
do Sub-20 do Internacional e de outras categorias de base do Internacional. Presidente Alessandro Barcelos também esteve lá, junto com o Martim Anselme, auxiliar do Miguel Ángel Ramírez. Também acho interessante, mas até voltando ali na questão do Melo poder ser uma opção, eu parto do princípio, pelo menos uma ideia minha, de que sempre a terceira opção, no caso de terem 2 contratações, deveria ser um jovem da base, para qualquer posição, claro, na medida do possível, do que tem em casa de fato, estar bem e ter já para poder subir para o profissional, mas que a terceira opção sempre dos times deveriam ser algum jogador oriundo das categorias de base. E é muito pouco 3 jogos, né, para ter um parecer definitivo sobre esses garotos ali que jogaram o início do gauchão pelo Inter. É muito pouco para ter uma avaliação mais definitiva, e o Vini Melo vem se destacando na base do Inter desde o ano passado, em especial no Sub-20, e pode ser uma alternativa logo ali adiante para o grupo principal como centroavante. E ainda sobre o Ramírez, é bacana realmente que ele tenha ido acompanhar a gurizada ontem lá no Passo da Areia. Deveria ser algo natural, né, e que a gente nem precisaria enfatizar tanto. O técnico do profissional prestigiar a gurizada, mas como não é tão habitual, cabe elogio sim ao Ramírez, e ilustra essa integração que o Inter tanto frisa, né, de categorias de base com o grupo principal, de ter o maior aproveitamento possível de jovens no time de cima, e o Ramírez estar lá prestigiando mostra o quanto o Inter realmente acredita nessa integração. Mas isso faz parte do trabalho do Ramírez. Aliás, Ramírez que fez um excelente trabalho com as categorias de base lá do Independiente del Valle. E sabe muito bem o Ramírez que o Internacional, nesse momento, não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Então ele vai ter que trabalhar com esses meninos que ele tem à disposição na equipe Sub-20, na equipe de transição. Então é justo que ele, né, acompanhe de perto o desempenho desses garotos, e de repente pode tirar aí 2 ou 3 meninos já para iniciarem a treinar com a equipe principal. Isso faz parte do trabalho do Ramírez, e o Ramírez sabe muito bem, por isso o Ramírez foi contratado. E o Vinícius Melo, esse que se destacou, fez gols, até me chamou a atenção que no segundo tempo ontem ele foi lá pro lado, né? Foi pro lado direito, e aí entrou o Cadorini, né? O Matheus Cadorini, que até fez gol também, mas mostrou essa versatilidade de jogar tanto como centroavante como pelo lado. Na ida também, o Fábio Matias tinha feito essa troca no decorrer do segundo tempo, o Cadorini entrando como centroavante, e aí o Vinícius Melo passando pro lado direito, com a perna esquerda, né? Cortando para dentro para finalizar. E também a movimentação do Vinícius Tobias tem me chamado a atenção, ora mais por dentro, né? Muitas vezes o Fábio Matias ele segura o Caseta, que é o lateral esquerdo, como uma espécie de terceiro zagueiro, e aí o Vinícius Tobias avança por dentro, como mais um meio campista. E em outros momentos aí o Vinícius Tobias por fora, tendo uma boa chegada à linha de fundo. Ele apresenta essa versatilidade que é importante também, porque o Ramírez gosta de utilizar os laterais em alguns momentos mais por dentro. Então é importante que o Vinícius Tobias também demonstre essa capacidade, além de tecnicamente ser muito promissor, e nós estamos falando de um jogador de só 17 anos, o que é impressionante, né? Ô Carlos, a gente sabe que antigamente, Carlos, nós tínhamos, os clubes tinham uma equipe titular e uma equipe de aspirantes. E quando o técnico da equipe titular precisava de um jogador, se socorria ali da equipe de aspirantes. Esse Sub-20 do Internacional é uma espécie dos aspirantes, parecido com os aspirantes de antigamente. Que esse time seja mantido, e quando o Ramírez precisar digamos assim, de jogadores, de 1 ou 2 jogadores para o time titular, ou 3, sei lá, que se socorra desse time Sub-20. São possibilidades aí do Internacional, tá aos poucos colocando o Ramírez também junto aí para fazer essa observação dos atletas da base. Ontem foi realmente muito Inter na tela lá do Sport TV, né? Porque foi o jogo do Sub-20, logo na sequência o jogo do Sub-17. Então, para todo o Brasil, as categorias de base, o celeiro de ases
sendo apresentado. Lista. 1h e... Oi? Temos a lista de relacionados do Grêmio pro jogo contra o Caxias, Calvin. Vamos lá, então. E a novidade fica por conta do retorno do Matheus Henrique. Ele ficou de fora do jogo do meio da semana contra o Aragua por conta de uma entorse no tornozelo. Está de volta o Matheus Henrique. A lista que tem Breno, Cortez, Darlan, Diego Turim, Diego Souza, Diogo Barbosa, Ferreira, Gabriel Chapecó, Jeromel, que completará 300 jogos, como o Kenny destacou mais cedo, Guilherme Azevedo, Léo Pereira, Lucas Silva, Luiz Fernando, Maicon, Matheus Henrique, Paulo Miranda, Pedro Lucas, Rafinha, Ricardinho, Juan, Thiago Santos e Wanderson, os relacionados do Grêmio para o jogo contra o Caxias. O Jean-Pierre segue de fora aí com uma lesão de grau 1 muscular na coxa, e o Matheus Henrique realmente é a grande novidade nessa lista. Até não imaginávamos que ele já fosse retornar agora no final de semana, e aí fica a dúvida, né, se ele volta já ao time titular ou se o Thiago Nunes dará continuidade a esse meio de campo com Thiago Santos, Maicon e Darlan. Agora é incrível aquilo que está acontecendo com esse menino Jean-Pierre. Sinceramente, eu fico pensando, mas por que os médicos do Grêmio não esclarecem do porquê desse menino machucar com tanta frequência? Eu não sei, eu acredito que o Grêmio já tenha feito um exame bem apurado na dentadura, porque muitas vezes os dentes podem criar problemas musculares. Isso já está provado e comprovado, e grandes médicos já me disseram que uma dentadura ruim te cria problemas musculares. Eu não sei o que tem esse garoto. Ele joga 3 jogos e vai para o departamento médico. Agora 2 semanas ou 3 semanas fora de novo. Mas que coisa impressionante. Será que a alimentação... Eu não, sinceramente, tenho dificuldade em compreender e entender o porquê dessas lesões tão seguidas desse garoto Jean-Pierre. Até porque ele é muito jovem, né? Não sei se o trabalho físico feito com ele não é, vamos dizer, suportado por ele, jogador. Não sei, alguma coisa tem. Alguém tem que explicar, médico, fisiologista, preparador físico, alguém lá dentro do Grêmio tem que explicar o porquê dessas lesões contínuas que tem esse menino. E é um Jean-Pierre que na temporada passada ficou um tempo sem atuar justamente para fazer um trabalho de reforço muscular. O Grêmio fez um trabalho especial com o Jean-Pierre, mas que não serviu de muita coisa, né? Porque ele, como o Pato destacou, tem sofrido constantemente com essas lesões musculares. Volta e meia ele é acometido com lesão muscular, e essa questão dentária que o Pato frisou também, ela é importante, né? Ela faz diferença. O Dr. Claudio Exberger sempre participa conosco aqui, e o Jean-Pierre não visitou ele ainda. Poderia dar uma passada lá para ver se resolve. Agora a vantagem não é um problema de fratura, não. É que o Grêmio amanhã, é que o Grêmio se classifica com um empate, né? Que o empate serve para a classificação do Grêmio. Isso aí, digamos assim, é algo que tranquiliza mais os jogadores, né? Não precisa ganhar. E o problema do Jean-Pierre não é um problema de fratura, é um problema muscular. Sempre é um problema muscular que tem esse garoto. Então, sei lá, alguém necessita explicar. Até porque isso aí influi no psicológico do menino, do garoto. Imagina, o garoto joga 2, 3 partidas e fica fora 2, 3 semanas. Não, algo está errado. Ora, sem o Jean-Pierre, Pato, quem pra ti deveria ser o
substituto imediato, né? O Pinares ainda não tem condições. No último jogo atuaram Maicon e Darlan, mas não tinha nem o Jean-Pierre nem o Matheus Henrique. Agora já volta o Matheus Henrique, pelo menos a lista dos relacionados. É para ser com Matheus Henrique e Maicon ou Matheus Henrique e Darlan, Maicon e Darlan? Qual seria essa composição? Já que hoje talvez o único titular absoluto seja o Thiago Santos. Tu sabe muito bem, né, Calvin, a minha preferência. Eu já há bastante tempo que bato sempre na mesma tecla. Darlan, na minha opinião, é titular do time do Grêmio. Principalmente agora que tem o Thiago Santos, que é um jogador alto, um jogador forte. Então, tem Maicon e Darlan. O Darlan, no meu time, ele é titular. E o Matheus Henrique é banco de reserva. Pois é, o Darlan que foi titular na última partida, jogando até mais nessa do Jean-Pierre, né? Ele jogou mais avançado em relação até ao próprio Maicon, né? Era o Thiago Santos o primeiro volante, o Maicon ali numa segunda função e o Darlan chegando mais, dando 2 assistências, uma assistência inclusive que ele deu de dentro da área para o Luiz Fernando, e foi o destaque, né, na última partida, mas o Léo Pereira vinha sendo titular. Alisson tá fora, o Chu ainda com Covid, tem espaço para essa disputa entre Léo Pereira e Luiz Fernando, ou ainda o Léo Pereira é o titular pelo que vinha demonstrando antes? Eu insistiria com o Léo Pereira. Eu gosto muito desse jogador. Ele teve aí boas atuações, depois teve uma queda de rendimento. Agora não dá para julgar o time do Grêmio tendo como base esse jogo aí contra essa equipe venezuelana. Aí o Luiz Fernando se transforma em Pelé, e aí todo mundo é Garrincha, todo mundo é Pelé quando joga contra esse time aí. Então não dá para julgar e para avaliar. Agora, o Darlan, você disse, deu passe importante, fez jogadas importantes, porque se aproxima do Diego Souza. Por quê? Porque o Darlan sabe jogar naquela posição mais avançada. Ele verticaliza, ele tem facilidade, ele protege bem a bola, ele joga sempre não de costa para o seu gol, ele joga sempre com a cabeça para o gol adversário. Ele tem rapidez no lançamento, na verticalização. Eu gosto muito desse jogador, posso de repente estar completamente equivocado, mas eu prefiro ainda Darlan do que Matheus Henrique. Agora, Calvin, quem está numa situação tranquila, confortável no Grêmio, é o treinador Thiago Nunes. Porque se ele vencer o Caxias, amanhã será a 5ª vitória do Grêmio sob o comando dele. E então, nesse sentido, até agora, eu acho que nenhum gremista lamentou, ou está lamentando a saída do Renato Portaluppi. Por enquanto, o Thiago Nunes está correspondendo à expectativa dos gremistas e fazendo jus, digamos assim, ao investimento que a presidente do Grêmio fez na sua contratação. Mas o fantasma do Renato vai estar sempre ali rodeando a arena. Jogador que tem estátua no Grêmio, trabalhou 4 anos no Grêmio, ganhou títulos aqui no Grêmio. Não é fácil para o Thiago Nunes, não é fácil. É mais difícil para o Thiago Nunes sofrer com esse fantasma Renato do que o treinador do Internacional com o Abel. Muito mais difícil, no meu entendimento. O fantasma, claro que o fantasma também do Abel rodeia o Beira-Rio, mas os dirigentes do Internacional, quando contrataram esse treinador, contrataram com a convicção que esse treinador é um treinador diferente, que pode fazer um trabalho diferente. Agora, o Thiago Nunes vai ter que obter resultado, um atrás do outro, até conseguir a sua afirmação definitiva. Mas e se o Inter não conseguir a classificação hoje diante do Juventude?
Eu acho que não vai ter nenhum torcedor já atormentando ali o Ramírez. Sim, mas não acontece nada. Mas não acontece nada. Dirigente de futebol, se ele for dar voz ao torcedor, toda vez que acontece um resultado negativo, bom, aí a cada resultado negativo ele tem que pegar o treinador, mandar embora 10, 12 jogadores. Não é assim que funciona o futebol, na minha opinião. Depende, né, o Calvin, porque existe derrotas. Eu sou otimista em relação ao Internacional, eu acho que o Internacional vai ganhar. Mas se acontecer, para a insatisfação e a tristeza, acontecer uma vitória do Juventude, e essa vitória do Juventude for consistente, não tem nenhuma dúvida que as críticas ao treinador do Internacional vão aumentar, sim, vão aumentar. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas se for eliminado nos pênaltis, por exemplo. O Internacional desclassificado não precisa nem ser com resultado consistente, não precisa nem tomar uma goleada. Mas o Internacional desclassificado não indo para a final, claro que as críticas irão acontecer. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Se vencer o jogo hoje, vence 1-0, 2-1, placar que seja de 1 gol de diferença, e aí perde nos pênaltis. Como é que fica a avaliação? Mas a derrota é a mesma, né, Carlos? A derrota é a mesma, a desclassificação é a mesma, sendo no tempo regulamentar ou nos pênaltis. Mas é que eu digo que aí venceria o jogo. Tá precisando vencer o jogo. Venceu o jogo. Nos 90 minutos venceu. Aí depois nos pênaltis acaba sendo eliminado. Pois é, mas porque aí me parece que ainda existe uma grande divisão da torcida claro. Entre os favoráveis ao Ramírez e entre os contrários, que era a mesma dos favoráveis ao Abel e os contrários, e a mesma dos favoráveis ao Cudê e os contrários. Acho que ainda não houve essa união da torcida ainda, né? Não, mas acontece que o Internacional não é campeão gaúcho há 4 anos, entende? E aí isso aí pesa muito. Os colorados querem que o Internacional volte a ser campeão gaúcho. Então, se o Internacional, digamos assim, por uma infelicidade, for desclassificar nos pênaltis, está desclassificado e está fora da final. Contra o Grêmio ou contra o Caxias. E aí? Claro que isso pesa muito. Pois é, são situações que a gente vai descobrir neste sábado, quando a bola rolar às 19 horas. Fala, Nicolas. Mas não pode ser uma eliminação eventual em Campeonato Gaúcho e o fato de não conquistar o título mais uma vez que vai jogar por água abaixo todo o projeto da direção do Inter, que é muito claro, que é consistente, na minha opinião. Não pode ser uma eventual eliminação que faça o Inter mudar todo o planejamento. Agora, o torcedor é passional, né? Mesmo se o Inter vencer e for eliminado nos pênaltis, como tu destacou, sendo um possível cenário, Calvin, o pessoal vai pedir a cabeça do Ramírez, vai chamar de professor Pardal, como chamaram por conta de uma derrota que ele teve ali. E o torcedor é assim, né? Mas a direção é que precisa dar o respaldo, e me parece que essa direção do Inter vai dar, porque acredita muito no trabalho do Ramírez e em todo o planejamento que há no futebol do Inter. Existe aqui no Rio Grande do Sul uma rivalidade muito acirrada. Existe a nossa grenalização. E não ocorre isso em outros estados. No Rio de Janeiro, São Paulo, não ocorre isso. E aqui são 2 times que sempre disputam o título gaúcho, com raríssimas exceções. Então, quando o Grêmio vence, é uma alegria extraordinária para a torcida do Grêmio. Quando o Internacional vence também. E o perdedor fica no seu canto, os perdedores ficam sofrendo flautas. Então não é bom, a não classificação para a final não é nada bom. Não seria nada bom para os colorados, seria uma coisa horrorosa para os colorados. Pato ia falar? Não sei se... Não, é claro que é ruim a desclassificação. E a desclassificação, ela não vai ocorrer, se ela ocorrer contra o Grêmio, vai ocorrer contra o Juventude, que é nitidamente inferior ao Internacional. Claro que o torcedor do Internacional não vai ficar satisfeito, mas daí? Aí o que você faz?
Aí começa com aquela famosa roda viva, manda embora o treinador depois de 40 dias, 45 dias. Aí acontece mais ou menos aquilo que aconteceu com o Falcão, foi mandado o recorde, mandado embora com 20 dias de trabalho. Bom, aí não tem seriedade nenhuma, né? Aí é brincadeira. Aí não existe isso aí. Eu, sinceramente, não entendo futebol dessa maneira. Agora, a dupla Grenal avançando para as finais do Campeonato Gaúcho, dá uma tranquilidade maior para os treinadores, ou aí também se perder o Grenal, se perder a final para o rival, já coloca pressão em qualquer um dos dois, porque alguém vai perder, né? Só um vence no final das contas. Claro que sim, né? Isso aí vale para o Ramírez e vale para o Thiago Nunes. Se a decisão do Gauchão se ocorrer em Grenais. Evidente que quem perder fica pressionado, não tem dúvida nenhuma. Mas infelizmente acaba sendo também pro Ramírez, porque, claro, ele não conhece o futebol brasileiro como conhece o Thiago Nunes, então por isso acredito que a pressão maior de uma derrota no Clássico Grenal seria para ele, até porque é o que a gente vinha dizendo, o Ramírez já perdeu um Clássico Grenal pelo Internacional, e tem também a questão do Inter, acabou quebrando aquele tabu dos 11 clássicos Grenais sem vencer com o Abel, e depois disso já perdeu o outro, que seria esse com o Miguel Ángel Ramírez. Então vai ter essa pressão e muita gente vai colocar o trabalho dele, infelizmente, em xeque por conta de um Clássico Grenal. O Thiago Nunes também, porque se ele não ganhar esse eventual Grenal na final do Gauchão, vão lembrar que o Renato ganhou quase todos, né? Então é a régua, vai ter pressão em um dos lados, né? O futebol, e aqui na aldeia principalmente, é assim que as coisas funcionam. Muito bem, 1h31, Dupla em Debate no ar aqui na Rádio Grenal, só destacando aqui porque terminou há pouco lá na Espanha, Barcelona e Atlético de Madrid 0-0. Então, o Atlético segue na liderança, só que o Real Madrid joga amanhã contra o Sevilha e, se vencer, assume a primeira posição pelo confronto direto, né? Ficaria empatado no mesmo número de pontos, mas então 0-0 Barcelona e Atlético de Madrid. E agora, em andamento no inglês, Manchester City e Chelsea. Se o Manchester City vencer hoje, leva o título na Inglaterra. Está muito à frente do segundo colocado. Hoje pode ser, então, o jogo da consagração do título do Manchester City. 1h32. Esse clássico aí foi no estádio do Barcelona? Foi no estádio do Barcelona, no Camp Nou. Isso significa... Simeone armou uma retranca e segurou o 0-0. Isso significa o seguinte, que o Barcelona já não é mais o mesmo, né, cara? Não é mais o mesmo Barcelona que a gente conheceu tantas vezes, viu tantas vezes, né? Só tem o Messi ali de grande destaque. Hoje ele foi o que mais apanhou no jogo, sofreu 9 faltas, mas não conseguiu transformar essas chances que teve até em gols. Ficou no 0-0 lá na Catalunha. É aquilo que a Roma tinha que ter feito contra o teu Manchester. Aquele Pogba teria que ter apanhado bastante. Teria que ter apanhado bastante. O Pogba, o Cavani não, porque o Cavani, com o retorno do Mancini na zaga, estava tranquilo para o segundo jogo. Mas o Pogba, que é o cérebro do teu time, do Manchester, eu tinha que quebrar ele no primeiro jogo. Tinha que tirar ele. Que isso, Pato? Tinha que dar nele, bastante. Aqui, ó, Pato. 26 faltas cometidas pelo Atlético de Madrid hoje contra o Barcelona. Foi quase ali o Caxias contra o Grêmio, né? Aquele jogo lá que dá 50 e tantas faltas. Isso que a Roma não fez lá contra o Manchester quando jogou na Inglaterra. Tinha que dar bastante no Pogba. Não para quebrar e inutilizar ele para o futebol, porque ele é um extraordinário jogador. Mas tinha que dar nele bastante para ele não jogar, ficar capengando em campo, sair. E aí a Roma até teria uma chancezinha aí de classificar. Mas tudo isso para uma chancezinha, não é? Ficaram olhando ele desfilar o futebol dele em campo, tranquilo. Isso aí não dá, né? Daqui a pouco será recomendado, viu, Carlos, que os jogadores disputem as partidas com um canivete na cintura.
O Pato tá nessa linha quase aí. Mas agora fica tranquilo, Pato. Vai no agora... tornozelo. Faz como o Kahneman, que demoliu vários tornozelos. Comentarista da Rádio Grenal defende agressão a jogador de futebol. Não, agressão, dá no tornozelo, como fez o Kahneman com é de todos. boa, é tranquilo. Dá no tornozelo. Agora aqui, Carlos, essa contradição é maravilhosa, cara. Escuta essa aqui, ó. O Kahneman só dá no tornozelo e é tremendamente criticado. Aí no outro dia recomenda que os outros jogadores batam no tornozelo. O Kahneman não pode bater. Mas agora fica tranquilo, Pato, que agora tem aí o nome que tu gosta bastante, que é o Zé Zé Mourinho, a tua Roma aí pra ajudar na próxima temporada. A lista já foi feita, me parece que vão embora 12 jogadores. Agora, Pato, agora quero tu ver falar mal desse estilo de jogo, retrancão e bicão pra frente. Agora eu quero ver, Pato. Retrancão, bicão, 25 títulos ele tem na carreira, é o treinador que mais ganhou na Europa nos últimos anos. Ele deve só fazer retranca. Não, né? E o últimos anos não. retrancão, bicão do Abel tem título mundial. 2 Copas de Campeões vencidas na Europa. Ele deve só pensar em retrancão, tá certo? Tá certo, ganhou com o Porto uma Copa de Campeões e ganhou com a Internazionale. Ele deve fazer só retranca mesmo. Tá, 25 títulos. Dá pra ganhar com a Roma? 25 títulos ele tem na Calvin ele tem 25 títulos. Mas aí com nem o Guardiola, que é considerado o maior treinador hoje, tem os títulos que tem o Mourinho. Ele deve ser um péssimo treinador, viu? Mas e agora com a Roma, Pato, dá pra ganhar? Tem que levar o Argel pra lá. É o maior desafio da carreira, ganhar algum título com a Roma. É uma grande, como é que eu vou te dizer? Eu tenho a palavra em italiano, uma grande sfida. Seria uma grande não revanche, mas seria uma grande, o termo agora só me veio o termo em italiano. Para ele é uma aventura, é uma grande aventura. Agora ele está protegido, está sustentado por donos, proprietários da Roma, que compraram agora a Roma, que são bilionários texanos que não foram lá para jogar dinheiro fora. Sabe quanto é que vai ganhar o Mourinho? 18 milhões de euros por ano. 18 milhões de euros por ano dá quase 2 milhões de euros mês. É claro que o Mourinho já deixou bem claro para esses bilionários que compraram a Roma que 12 ou 15 jogadores ele não quer mais ver nem perto lá do centro esportivo onde treina a Roma. E a Roma vai ter que contratar, porque também não adianta você levar um treinador que te custa 18 milhões de euros anuais e depois você não contratar ninguém, ficar com essas nabas que estão lá, porque a Roma tem também as suas nabas. Que tem. Muito bem, Roberto Pato Mori analisando agora a chegada do Mourinho. São 1h38, destacando que hoje o Inter busca a classificação para a final do Gauchão. Colorado recebe o Juventude às 19h. A equipe da Rádio Grenal conta tudo a partir das 5 da tarde. Sintonize no FM 95,9, radiogrenal.com.br, aplicativos e acompanhe as imagens ao vivo da transmissão pelas redes sociais da Rádio Grenal. Um patrocínio: financie 100% dos seus equipamentos de energia solar e eólica com o crédito Sustentabilidade Banrisul. Tintas Renner, conectada com as cores da sua vida. Crona, tubos e conexões. Um show de confiança, qualidade e segurança para a sua obra. E Grupo Aspecir, um banho de bola em previdência, seguro de vida e empréstimos. Portanto, hoje, cobertura completa aqui da Rádio Grenal para Juventude Inter e Juventude, o jogo que você vai conferir aqui na Rádio Grenal. Estou fazendo um molho aqui, depois vou comer com uma massa. Não, é com camarão fresco. Não é pouca coisa. Então, né? E eu acho que essa semana ou a próxima, vamos ver aí como vai o tempo,
eu acho que eu vou ter que ir para o mar buscar mais papaterras, para os meus papaterras terminar. Não, como eu ainda tenho 8 dias de férias para gozar, então aí eu vou tirar assim 2 dias, 3 dias, não vou tirar tudo. E estou pensando em buscar uns papaterra, porque os meus terminaram. O Calvin, eu confio, claro, Calvin, em todos os jogadores que vão atuar hoje contra o Juventude no Beira-Rio. Eu confio em todos. Mas eu gostaria que o Tyson pudesse jogar. Não pode jogar porque não está inscrito no Gauchão. E gostaria também que o treinador contasse com a presença do Patrick, que por lesão também está fora. Esses 2 jogadores, Tyson e Patrick, certamente acrescentariam muito ao time do Internacional caso estivessem à disposição do técnico Ramírez. Pois é, e o Yuri Alberto, né, que já foi muito destacado, tem entrado até nas partidas em alguns momentos e feito gols, como no último jogo diante do Olímpia. Dá para entender, aceitar que hoje ele é reserva do Thiago Galhardo ou ainda há uma disputa de posição dos dois? Existe essa disputa de posição ainda, sim, existe. Mas eu acho que o momento agora do Galhardo é um momento, digamos assim, brilhante. Ele recuperou aquele futebol, ele está fazendo gols, é goleador da temporada. Então eu acho que nesse momento ele é titular. Agora é evidente que ele não é titular absoluto. De repente o Yuri Alberto se pode conquistar a posição, sim, porque é um ótimo jogador também. E aí, Pato, tu nesse momento tá mais para Galhardo ou para Yuri Alberto? Não, quando um jogador está de aniversário, principalmente um goleador, está metendo gol, você tem que apostar nele até o momento que ele deixa de fazer os gols. O Yuri Alberto é o amanhã do Internacional, claro que não é o Galhardo o amanhã do Internacional, mas eu apostaria hoje no Galhardo, porque o Galhardo vem fazendo gols, vem tendo atuações convincentes, bem diferentes das atuações que ele teve na segunda metade do ano passado, onde ele praticamente desapareceu depois de ter feito uma montanha de gols, fez partidas horríveis que determinaram inclusive a sua exclusão do time. E claro que o Yuri Alberto é uma ótima opção. Esse menino aí vem marcando gols, é um menino que tem qualidades a serem ainda exploradas, e certamente serão exploradas pelo Ramírez. Então eu começaria com o Galhardo hoje e deixaria o Yuri Alberto como uma opção para o segundo tempo. Como eu começaria, não com o Marcos Guilherme, começaria com o Caio Vidal no lado direito. Mas o Ramírez vai dar mais uma chance aí para o menino aí, o Marcos Guilherme. Vamos ver, né? A gente fica aí torcendo que tudo dê certo para ele. E fico torcendo também que o Palácio, né, finalmente mostra aí para nós cronistas e mostra para a torcida do Internacional que é um jogador que chegou para ficar, eu digo ficar como titular da equipe do Internacional. Se não tiver o Palácio uma atuação convincente, uma atuação assim modesta, eu sinceramente deixaria o jogador um pouco afastado da equipe principal, até para não queimá-lo definitivamente. Então, vamos que vamos com o Internacional, vai que vai, com o Galhardo mesmo. Thiago Galhardo que está ganhando essa posição de titular e agora em definitivo como centroavante, né? Já há bastante tempo sem ser utilizado na meia. Eu acho que ele nem sabe jogar mais na meia, né? Ele faz mais de ano que ele joga naquela posição de centroavante. Ele tem como vantagem sobre o Yuri Alberto, ele tem o cabeceio. Ele rouba o tempo dos defensores e consegue marcar gols de cabeça. Já o Yuri Alberto, com a bola no chão, é mais veloz, talvez tenha até mais técnica do que o Thiago Galhardo. Mas fosse eu treinador do Internacional numa partida como essa, eu colocaria o Galhardo, até porque
o Rodinei vem se demonstrando um ótimo cruzador, eu digo bem cruzador, ótimo jogador nos cruzamentos. Então, coloca o Galhardo e mete a bola para dentro da área. Agora, Calvin, tu sabe que ontem, Calvin, eu lia, digamos assim, um estudo feito por um escritório de contabilidade lá de São Paulo, dos prejuízos de times de lá, de times paulistas, obviamente, causados por essa pandemia. E principalmente pela ausência de públicos nos estádios. É impressionante o que os clubes perderam em termos de arrecadação sem o público nos estádios. É impressionante, porque não era somente o que se dava na bilheteria, tinha outros ganhos durante um jogo de futebol, e isso com a presença de público, e hoje isso não está acontecendo. Eu espero sinceramente que o público possa voltar ao estádio na mais rápido possível, claro, de forma assim ordenada, de forma responsável. Mas o público faz muita falta no estádio, dentro do estádio, assistindo ao jogo de futebol lá. Pois é, até além dos jogos, né, tem aqueles dias de visita, né, faz o tour lá no estádio, tem visita a museu, tem uma série de situações que já há algum tempo não estão podendo ser feitas, né, e isso acaba gerando um prejuízo para os clubes, especialmente esses com estádios grandes que já estão acostumados a receber torcedores até mesmo em dias que não tem jogos. O prejuízo é grande, Calvin, para os clubes grandes, né, para os clubes maiores, mas principalmente para os pequenos, né, porque a renda da bilheteria muitas vezes é a principal fonte de renda desses clubes menores, clubes do interior, porque os clubes grandes como Inter, Grêmio, tem os sócios, tem as cotas de televisão que são gigantescas, mas os clubes do interior tem pouquíssimo isso, né? E aí acaba que a principal fonte de renda é a bilheteria, é a presença de público no estádio, além da Copa, que é a consequência da presença desse público. Então, o prejuízo é ainda maior para os clubes menores, para os clubes do interior, sem poder ter a presença de torcedores. Não, a lembrança é absolutamente correta. E eu tenho me referido a isso, em programas anteriores eu me referi a isso. São incalculáveis os prejuízos desses clubes do interior, clubes menos expressivos, tá? Do ponto de vista técnico. E muitos jogadores desses clubes do interior, durante essa pandemia, buscando outras profissões. O cara, de repente, era jogador de futebol e se transforma em carpinteiro, em pedreiro, para ajudar a sustentar a família. É realmente um grande problema isso aí. Aliás, começou a terceirona, né? E ontem 2 jogos, o Santa Cruz fez 5-1 no Nova Prata e o Sapucaense, do nosso Kleber Moscopi, empatou com o Novo Horizonte em 1-1. Quem joga no Novo Horizonte é o glorioso Ian Peter, viu, Calvin? Lembra dele? Aquele do Inter? Aquele mesmo. Moicano lá, o cabelo todo... Segue com o Moicano, camisa 10 do Novo Horizonte. Jogou ontem no Arthur Mesquita Dias contra o Sapucaense. Hoje teve jogo também, mais cedo. E daqui a pouquinho eu trago o resultado aí, mas o 12 Horas enfrentou também o Rio Grandense. 12 Horas de Porto Alegre, né? Isso. É de Porto Alegre, 12 Horas, né? Campo da Tuca. Eu gostaria de... Sabe que eu não conheço ainda, não vi a camisa do 12 Horas, cara? Como é que é a camisa do 12 Horas aí? Me descreva aí. É branco uniforme, se não me engano, Kenny. Eu quero uma curiosidade, ter a camisa 12 Horas. Agora, esse final de semana, o Calvin, pode determinar um grande do futebol brasileiro
visitar a Série B, ser rebaixado. Santos de Pelé. Tem que ganhar do São Bento, porque não pode empatar. Se empatar, eu acho que empatando também vai para... Pode empatar. Só não pode perder. Não, só não pode perder? Bom, então eu acho que o Santos consegue. O Santos que está jogando com uma equipe de meninos, né? O Fernando Diniz vai ter um trabalho enorme para organizar esse time do Santos, porque é tudo uma garotada, 18 anos, 19 anos. E não tem mais grandes jogadores do Santos. Então, olha, corre sério risco aí o Santos contra o São Bento, hein? Eu espero, Carlos, que isso não ocorra, né? Porque seria um absurdo, assim, considerando a história do Santos, considerando seus grandes jogadores, sabe, as conquistas do Santos no passado. Tu imagina a situação do presidente do Santos, o atual presidente do Santos, caso ocorra essa desgraça, porque uma verdadeira desgraça pro Santos. Até para destacar, né, lá no Paulistão, é uma fórmula toda complexa, mas enfim, simplificando, São Caetano já caiu, só tem 3 pontos e ainda estão na briga contra a segunda vaga do rebaixamento. O São Bento com 9 pontos, o Santos com 10 e também tem o Santo André, que também tem 10 pontos. Aí se o Santos perder o confronto direto com o São Bento, né, o São Bento passaria, chegaria a 12, o Santos permaneceria nos 10 e tem o saldo pior do que o do Santo André. Então, por isso, o Santo André, não sei que tome uma goleada, mas difícil. Aí o Santos seria rebaixado se perdesse. E o Pelé está bem vivo para assistir essa tragédia, esse desastre, né? E ainda é o Marcelo Fernandes, né, o interino que vai comandar o Santos. O Fernando Diniz assume na terça-feira contra o Boca, né? Só um jogo contra o Boca Juniors, Libertadores da América. A estreia do Fernando Diniz. Só para complementar, então, o 12 Horas perdeu, viu, de novo pro Rio Pardense hoje pela manhã. 1-0, gol do Breno para o Rio Pardense. Daqui a pouco, às 3 da tarde, tem clássico, hein? Rio Grande e Rio Grandense. Esse é um clássico tradicional da cidade, hein, cara? É verdade. Rio Grandense que voltou ao futebol profissional depois de um longo período licenciado. Muito bem, então jogos da Segundona Gaúcha, que é a terceira divisão, né? A nomenclatura. Eu falo terceirona, né? Levei um xixi do presidente Luciano Oxman, mas sigo chamando as coisas como elas devem ser chamadas. Terceirona. Se é a terceira divisão, não vou chamar de segundona ou de segunda divisão, vou chamar de terceira divisão ou terceirona. Meus critérios. Sim, é a terceirona, não há problema. É isso aí, Ken, é isso aí. É a terceirona mesmo. Então, contra a nomenclatura oficial da Federação Gaúcha, a terceira divisão do estado. E a segunda divisão, aliás, tem já a previsão do começo? Julho. Mas julho, então, chega a divisão de acesso. E aí vai ser concomitante à Copa do segundo semestre, né? Até não tem nomenclatura oficial, mas acredito que vão homenagear o Dirceu Castro, né? O falecido, infelizmente, ex-presidente do Cruzeiro de Cachoeirinha. Creio que ele será ou deveria ser o homenageado aí da Copa do segundo semestre para levar o nome da competição, que vai acontecer ao mesmo tempo que acontece a divisão de acesso. Não, faça-se justiça ao Belk, nosso colega, né? Ele deu essa sugestão no programa, aqui no programa, e deu essa sugestão. Então faço justiça a ele, que sugeriu que seja homenageado o dirigente do Cruzeiro falecido recentemente. Muito bem, 1h53, já que o Pato destacou aí, né, do Santos, que tem essa possibilidade, precisa pelo menos de um ponto para não cair para a segunda divisão do Paulista, destacando que hoje tem final da Copa do Nordeste, né, 4 da tarde, Ceará e Bahia. Ceará venceu o primeiro jogo 1-0, gol do Jael, né, o cruel Jael de falta, colocou o Ceará em vantagem. No último minuto, né? Ele entrou, praticamente último minuto. Ele entrou, falta em favor do Ceará, ele foi lá, pegou a bola, deixa comigo.
e botou a bola onde dorme a coruja, ou onde come a coruja. Não, foi um desvio. Desviou no jogador do Bahia. Isso. Mas perdeu o pênalti, né? no meio da semana já na Sul-Americana, né? Rolou lá Tava nas alturas já, né? Lá em La Paz e mandou a bola ainda mais alta. Foi altitude. Foi. Não sei se foi altitude. Sei que ele já tava nas alturas e a bola voou ainda mais, né? Bateu o pênalti contra o Bolívar. Uma perguntinha, então. Agora já deu pra ver bastante do Diego Thurin com a camisa do Grêmio. Na comparação, Jael ou Thurin? Jael. Jael toda a vida, até porque o Jael bate na bola melhor que o Thurin. O Thurin é um grandalhão trapalhão, né? Ele não sabe muito bem aonde ele vai, ele se atrapalha. O problema do Thurin é que tem uma bola em jogo, né? Tem uma esfera. Barbaridade, cara. Mas assim, a gente consegue mencionar 3 partidas consecutivas que o Thurin tenha sido titular? Eu não me lembro. Mas é melhor não oferecer para ele essa oportunidade. Eu lembro dele entrando em partida sempre faltando 10, no máximo 20 minutos para acabar. E olhe lá também. Eu não sei se, porque eu acho que também o passado do Thurin ele mostrou mais que o Jael, até chegar ao Grêmio, pelo menos. No Grêmio, daí eu concordo plenamente. O Jael mostrou superou muito mais. as expectativas. Tanto é que tem um fã-clube até hoje, né, que é liderado pelo Calvin. O Calvin, vocês referiram, Calvin, aí o jogo do Ceará e Bahia, que vai ser às 16 horas, né? Da Copa do Nordeste. Agora, esse jogo, também referido no programa pelo jogo do Santos, a que horas vai ser? O jogo do Santos é amanhã, né? Amanhã é a última rodada. Amanhã, mas a que horas? Acho que é às 4, acho que é toda a rodada às 4, se não me engano, porque é a última rodada do Paulistão. De repente eu tenho até curiosidade. Isso, todos os jogos às 4. Aí, né? 4 da tarde, Santos e São Bento, todos os jogos, na verdade, amanhã às 4. Mirassol e São Paulo, Ponte Preta e Palmeiras, todo mundo jogando amanhã às 4 da tarde. Corinthians e Novo Horizontino. Em casa, então? Isso, em casa. Não dá pra perder, né, pro São Bento. Foram rebaixado. Até um empate salva. Não, é inadmissível. Vamos ver qual Santo é mais forte, né? Porque só tem Santos brigando contra o rebaixamento. Meu Deus. Nossa Senhora. Muito bom. Acho que pode encerrar aí, viu, Carlos? Ainda tem mais 4 minutos ainda. O Nicolas Wagner antecipou aí o momento de encerrar o programa. Mas o Santos, que aliás perdeu o Marinho, né, no último jogo, acabou se machucando. Marinho, mais um desfalque do Santos, já é um time de garotos e ainda um dos mais experientes se machucou, né? Não, daquele jogador, aquele zagueiro do Santos foi vendido recentemente, qual é o nome dele? Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, extraordinário zagueiro, né? O Santos e o futebol brasileiro perderam esse zagueiro, né? Foi pro Benfica, aliás, o Benfica que ficou no empate aí na sexta-feira, né, contra o Porto, campeonato português, e o Everton Cebolinha fez o gol do Benfica, né? Se destacava o Cebolinha, tá em uma fase, não tá aparecendo tanto. De repente ele já é um dos líderes de assistências do campeonato português e fez gol no clássico lá contra o Porto. Golaço, inclusive, né? Enfim, o Everton está justificando a sua contratação, enfim. Foi golaço, né, Nicolas? Golaço, tabelou ali, finalizou de fora da área. 7 gols na temporada, né? É pouco, né, pra qualidade do Cebolinha, mas ele tem melhorado nos últimos jogos e marcou no clássico, né? Sempre especial. E o que será do PP lá, né? Porque se o Everton tava voando no Grêmio quando foi pra lá, demorou um pouco a se adaptar, o PP vai chegar lá em baixa, né? O PP desapareceu, né? Até então na parte física, né? Desaparecidos. Será que não joga mais no Grêmio, né? Será que dá pra se recuperar e brilhar lá fora, ô Pato? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu ainda acho que o PP tem mais qualidades do que o Everton, mas vamos ver. Não. Vai ter que confirmar. Mas... tu ainda tá bancando o PP. Eu tô apostando no PP, eu acho que vai dar certo. O Pato vai até o final com as teses dele, né?
Mas será que o Porto não se arrependeu vendo os jogos mais recentes do PP aí? 15 milhões de euros. Mas surgiu uma informação aí que os dirigentes do Porto teriam pedido para os dirigentes do Grêmio não escalarem o PP. Não sei se confirmou ou não essa informação. Não procede isso aí. Não procede? Pois é. Porque na verdade é o seguinte, a verdade é o seguinte também, né? Que o jogador aqui, de repente, ele corre o risco de se lesionar seriamente, isso pode acontecer com qualquer jogador, e aí, de repente, não vai para o futebol português. Se especulou isso até pelo próprio Everton, na reta final do Grêmio ali, que o Jorge Jesus teria falado com ele para ele tirar o pé ou para não jogar, mas aí acabou até jogando, foi campeão da... Acho que foi a Taça Francisco Noveleto, no Clássico Grenal também, se não me engano, foi isso. Até o último jogo do Everton, mas acabou não se concretizando e nem se confirmando esse pedido do Jorge Jesus para ele. Nicola! Oi, Ô, Pato. Grandalhão! Diz aí, Pato. Vamos conversar, depois que o PP chegar lá, nós vamos conversar quem vai marcar mais gol, PP ou Everton? Everton. Beleza. Vamos conversar. Vamos conversar. 14h, agora sim é a hora de encerrar o Dupla em Debate deste sábado na Rádio Grenal. Valeu, Kenny! Não, é o seguinte, Calvin, antes de terminar o programa, eu gostaria de mandar um abraço assim, porque amanhã é o Dia das Mães, e eu gostaria de mandar, e não estarei no programa amanhã, eu gostaria de mandar um abraço para todas as mães de todas as classes sociais, porque elas são essenciais na família brasileira, elas são heroínas muitas vezes para criar os seus filhos, então estou mandando um grande abraço para todas as mães. Eu aproveito também, Cal, para mandar um abraço, um beijo no coração de todas as mães do mundo, porque são elas o oxigênio desse universo. Muito bem, tu vai estar de folga amanhã, ô Pato? Estou de folga amanhã. Quer já antecipar alguma canção para as mães aí, em homenagem ou o quê? Não, eu volto a cantar só segunda-feira, porque o meu produtor me disse que sábado eu não devo cantar, e nem domingo. Eu tenho que guardar a minha voz para cantar durante a semana. Tudo bem, então tem canção para Roberto Pato Mouri neste sábado. Valeu, Nicolas, valeu, Lucas. Vocês seguem, né? Valeu, seguimos. Também. O Pato segue também, né? O Pato às vezes dá aquele miguezinho do almoço, né? No início aí. Tava preparando um molho de camarão almoço, dele. O Pato já até foi almoçar agora, ó. Daqui a pouco ele volta com a boca cheia aí. Sou Rádio Grenal.